Aula número 2. Essa aula aqui vai ser de proporção humana. O que é uma proporção humana? É uma escala que a gente vai usar para medir o tamanho do corpo de uma pessoa. Então vamos começar aqui. Eu estou de novo aqui com a folha A4. Então tudo que eu for fazer aqui vai dar para simular dentro de um papel que você tiver aí comum também. O que acontece? Imagina o corpo de uma pessoa seja desse tamanho aqui, ó, que eu desenhei esse quadrado. Então, dentro desse quadrado, a gente vai criar um sistema de proporção para que a gente possa replicar a mesma pessoa em diferentes tamanhos. Entendeu? Então, se ele estiver numa perspectiva menor, se estiver mais longe, por exemplo, a gente vai conseguir representar a mesma pessoa dentro de cada um desses quadrados. Como é que a gente vai fazer isso? Dentro de proporção. O que é a proporção? A gente usa como base da proporção o tamanho da cabeça da pessoa. Então vamos dizer que, igual na última aula a gente aprendeu a construir uma cabeça. A gente faz o círculo, né? Corta ela ao meio, igual a gente tinha visto lá, e faz aqui a cabeça de uma pessoa. Então, significa que para essa proporção, essa aqui é a base da proporção, é a cabeça dela. Então como que eu vou repetir isso? Eu vou pegar esse tamanho aqui e trazer ele aqui para baixo. Eu estou fazendo aqui de vista, mas se você... Logo a gente vai avançar um pouco e a gente vai fazer isso aqui com algumas medidas. Então, ó, vou fazer aqui uma replicação aqui desse tamanho para baixo algumas vezes. Vamos dizer que é isso aqui, ó. Quantos tamanhos de cabeça eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, né? 7,2 aqui, 7,5, vamos chamar. Porque esse pedaço aqui a gente vê que ele é menorzinho, né? O que isso quer dizer? Significa que nesse espaço aqui eu vou conseguir colocar uma pessoa cujo tamanho dela seja um tamanho de 7 cabeças e meia. Então, 7 cabeças e meia, de 7 cabeças a 7 cabeças e meia, é geralmente o tamanho de uma pessoa, de um homem adulto, vamos dizer assim, né? Então, um homem adulto ele tem essa proporção de tamanho. Uma pessoa menor, talvez uma mulher que costuma ter, que geralmente é mais baixinha, talvez ela vai ter de 6 a 7. Ou uma criança pode ter de 4 a 5. E também uma mulher alta, né, ela pode ter também essa proporção. E pessoas muito altas, tipo jogadores de basquete ou outras pessoas bem altas, elas podem ter de 8 cabeças a 8,5. Então elas podem ser pessoas muito grandes. Então vamos pôr isso aqui na prática. Deixa eu limpar minha tela. O que significa isso? Vamos primeiramente criar aqui uma base. Você pode pegar uma régua e medir aí em centímetros, tá? Então, aí você divide o seu papel meio que por igual. Então, primeiramente, eu vou fazer uma linha aqui, ó, reta, certo? E aí não precisa de ir lá até no topo, pode ser mais ou menos aqui. E aí eu vou puxar aqui, ó, usando a régua mesmo, tá? Aliás, eu não vou fechar lá embaixo ainda não. Vou fechar só aqui em cima. Então eu tenho aqui esse canto aqui, certo? Então esse aqui é a base, ou seja, aqui é onde a gente vai colocar a primeira cabeça, o tamanho da cabeça do personagem. Então, só em prol do exercício, toda vez que você for desenhar, você não vai precisar ficar fazendo isso aqui na régua, né? Isso aqui é só em prol do exercício, para que faça você entender. Mas em prol do exercício, você vai vir aqui, ó, e cortar um tamanho, que você consiga colocar uma cabeça. E aí, você vai pegar esse tamanho, usando a régua. Tá, dupliquei aqui. Em centímetros, você escolhe a quantidade de centímetros. Sei lá, 3 centímetros, por exemplo. Mas o que é importante, que você precisa saber, é que vamos tentar colocar pelo menos 8 espaços aqui, tá? Veja aqui que agora eu estou com 8 espaços aqui. Esses espaços vão ser os espaços que a gente vai usar para medir o tamanho das cabeças. Então, como é que a gente vai começar a nossa proporção? Aqui nesse espaço aqui, ó, do cantinho, vamos começar a desenhar. Então, um boneco de frente. Então, você vem cá, faz um círculo. E aqui a cabeça dele. Certo? Igual a gente viu na aula anterior, o jeito que a gente faz a cabeça. Não precisa de colocar olho nem nada. Vamos entender só a proporção. Depois a gente transforma esse nosso rascunho em algum personagem. Mas então, é isso aqui, o personagem. Vamos fazer ele bem simples. Muito bem, a gente fez a cabeça aqui, então esse aqui é um espaço de cabeça. Agora a gente vai começar a dividir essas frações aqui, ó, em frações menores, só que na nossa cabeça, visualmente, tá?
A não ser que você ache que seja necessário você dividir, mas imagina o meio disso. E aí você vai puxar um pouco do pescoço aqui, e aí o ombro. Você vai fazer isso aqui, ó, tipo um, sabe? E aí um pouquinho mais pra cima do meio você vai pôr o ombro dele, assim, ó. Vamos fazer primeiramente um personagem masculino, que a gente vai entender primeiro a proporção de um personagem masculino, tá? Beleza, então aqui é o ombro, um pouquinho, no meio do meio da parte de cima, certo? E quando for aqui no 3, na metade do 3, vai ser o fim. Então você pode puxar aqui, ó, do trapézio dele. Vai ser tipo a cintura do nosso personagem, tá? Você pode representar com bolinha aqui o ombro, ó. Pode ser bem simplificado, só pra gente entender um rascunho mesmo da proporção. Lembra sempre do meio do personagem, você pode traçar a reta aqui, tá? Esse é o meio do nosso personagem. Então aqui na metade do 3 é a cintura. Lá na metade do 4, vai dar mais ou menos aqui, assim, se eu não me engano. Então a gente vai fazer aqui um círculo. E aqui na metade do 4, ó, vai ser a base da pelvis, né? Então vai ser tipo isso aqui, ó. Certo? Então aqui a cintura. E aqui é onde as pernas vão se encaixar. Beleza? Aqui na linha do 5, a gente vai colocar o joelho do nosso personagem. Eu vou marcar aqui com 2 bolinhas. Então, ó, marquei as bolinhas aqui e puxo aqui a perna dele, tá? E como ele é um personagem que vai ser um homem adulto, então a gente vai trazer a perna dele até que mais ou menos no 8,5, tá? Então aqui vai estar o tornozelo dele, que eu também vou marcar com uma bolinha. Então eu vou puxar aqui um cilindro. Pode puxar assim um cilindro mesmo, sabe? Ligou. Então aqui a gente tem uma construção de um esqueletinho. O pé dele vai vir até a metade do 8. Eu vou fazer esse formatinho aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Mais ou menos. Só pra gente entender onde é que tá. Tá? Então agora ficou os braços para fazer. Lembre-se que a marca do cotovelo sempre vai estar na altura da cintura, tá? Então, o cotovelo do nosso personagem na altura da cintura, dos dois lados aqui. Puxei aqui o cilindro também. E a marca do punho sempre vai estar na altura do final da pelvis aqui. Certo? Então, outro cilindro aqui. E aí a mão. Eu vou fazer esses quadradinhos aqui para ser a mão mesmo. Só isso aqui, ó. Eu não estou construindo nenhum personagem. Eu estou só imaginando as proporções dele aqui, entendeu? Pra gente entender como é que constrói, vamos chamar isso aqui essa base, esse esqueleto dele, tá? Então é assim que a gente constrói. O que é isso aqui? Para que isso aqui serve? Serve exatamente para a gente entender as proporções mais realistas da criação de um personagem. Então, o que significa? Significa que sempre, por lei, o cotovelo vai estar nessa altura da cintura, o punho na altura da pelvis, entendeu? Mais ou menos isso. Então, isso aqui é uma regra bem importante para você seguir, mesmo em personagens mais estilizados. Então, isso aqui, ó, é a base para a gente criar um personagem masculino. Quando você for criar um personagem, você vai desenhar isso aqui, ó, essa base, com um lápis mais duro, né? Que é aquele lápis que eu tinha falado na aula passada, que é o lápis H ou HB, que você consegue apagar ele com mais facilidade. E depois assim, você vai vir construir o seu personagem por cima. No final a gente faz um exemplo. Então essa aqui é a base de um homem adulto, beleza? Agora vamos criar aqui a base de uma mulher adulta. Vamos fazer ela ter 7, até o 7 de altura, tá? Então, vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Cabeça, um círculo, puxa aqui uma reta. Inclusive aqui, ó, eu vou puxar uma reta já até aqui para marcar mais ou menos o meio. O rosto. Aí o pescoço, você desce um pouquinho aqui. E aí, ó, eu vou fazer um caixote aqui, ó, até mais ou menos a metade do 3 também, tá? E aí aqui a gente já sabe que a linha da pelvis vai vir aqui, então eu vou puxar aqui. Beleza? Geralmente, né, não sempre, mas as mulheres têm a cintura mais afinadinha, então você pode fazer um formato de V mais forte aqui se você quiser, tá? Aí, como ela vai ter uma altura até a 7, então o pé dela tem que estar aqui, ó, né? Vamos imaginar o pé dela aqui. Então, vamos fazer o joelho dela um pouquinho mais alto aqui só. Opa, fiz muito grande essa bolinha.
cilindro. Tô fazendo muito aberto, né? Ó, vou fazer o cilindro aqui, bolinha, cilindro, bolinha, cilindro, bolinha. Certo? Então você vê que ela é um pouco mais baixinha, ó. Tem esse espaço aqui de altura, como se ela estivesse em cima de um bloco aqui, tá? Se fosse comparar. Ou, se você preferir, você pode fazer ela na linha de baixo, mais para baixo um pouco também, mas pode fazer tudo na mesma altura aqui. A gente imagina que ela é menor porque ela está em algum lugar mais alto, tá? De novo, isso aqui é só pra gente ter uma base da construção do personagem. Então, o ombro, vou fazer bolinha aqui também. Linha da cintura, bolinha, bolinha. Linha da pelvis, bolinha, bolinha, cilindros. Liguei tudo. Você vê que eu estou construindo um boneco de bolinha aqui. Você já viu aqueles bonecos de madeira que tem que ajuda a gente a desenhar? Ele tá cheio das bolinhas nas articulação e tudo, é a mesma coisa. Aqui a gente está usando essa base, a gente está construindo aqui aquele boneco de bolinha, entendeu? Agora vamos fazer aqui do lado um último exemplo de um personagem que seja uma criança, um personagem que vai ser bem mais pequenininho. Então vamos fazer ele aqui, ó, até o 4, tá? Então a linha do 4 é essa aqui, ó, né? Essa linha aqui. Então vamos lá. Cabeça, fazer uma bolinha, puxa aqui. Como sempre, já vou puxar aqui a linha. Como a criança é muito pequenininha, ó, então a gente vai fazer aqui um corpinho bem mais pequenininho. Você vê que a criança geralmente vai acabar ficando com a cabeça um pouco maior aqui, tá? Então, ó, a cintura dessa criança já vai vir aqui, ó, na linha 2, beleza? E aí a gente já puxa aqui, ó, metade da 3 aqui, a gente já puxa aqui a cinturinha, a pelvis, e aí a gente pode fazer aqui as bolinhas para as perninhas. Eu estou fazendo muito aberto toda vez. Entendeu? Deixa eu fazer as pernas de novo, que eu acabei fazendo muita coisa por cima. Pode ter ficado confuso demais. Então só um minutinho que eu vou apagar aqui. Beleza. Vou fazer minha linha aqui de novo. Então, ó, a bolinha eu vou pôr aqui. Deixa eu fazer mais fechado, senão eu vou repetir o erro, né? As bolinhas. E aí, ó, cilindros. Tchup, tchup. Pezinho. Aqui a gente já sabe, ó, linha da cintura, bolinha, bolinha. Linha da pelvis, bolinha, bolinha. Aqui os ombros. Certo? Você vê que fica meio feioso, meio grotesco mesmo, né? Eu tô fazendo bem riscado. Não precisa ficar bonito, você precisa entender as proporções. E aqui é óbvio, você vai trabalhar com a idade do personagem. Aqui provavelmente é um personagemzinho de 8 anos. Se for um adolescente já, talvez você pode fazer até os 6, né? E aí você vai mapeando os tamanhos de cabeça. Então, se você quer que seja um personagem bem pequenininho, vai ter menos espaço, menos tamanho de cabeça aqui, né? Pra você trabalhar. Se for um personagem maior, você pode fazer até o 8. Se for um cara muito grande, né? Se for um cara assim, exageradamente grande, que eu acho que nem tem uma pessoa tão grande, até o 9. E aí você vai distribuindo isso, tenta distribuir isso aqui de maneira uniforme. O que eu quero dizer? Como que eu vou achar aqui então a minha linha do joelho? Você vai tentar dividir visualmente o tamanho disso aqui, ó, da coxa, e vai tentar replicar para essa parte aqui, ó, para que fique mais ou menos do mesmo tamanho. Personagens que são muito grandes, geralmente têm pernas muito grandes. Então, um personagem que é grandão, provavelmente ele vai ter essa parte do tronco meio que padrão, tá? Vai sempre meio que ser essa base aqui. Mas, cada pessoa tem um tipo de corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem essa parte aqui do tórax, essa caixa torácica maior, você pode talvez descer ela até aqui para baixão, mais um pouquinho, algum meio milímetro, sabe? Um tamanho maior. Fica a seu critério também trabalhar. Mas isso aqui é uma base de proporção que geralmente vai funcionar para resolver a criação do seu personagem. Então, o que significa? Significa que toda vez que você for desenhar um personagem, você vai ter que falar, você vai ter que pegar uma régua, vir aqui e falar, isso aqui tem 5 centímetros, então todo o resto do meu personagem tem que ter esse tamanho em centímetros. Não, isso aqui não é uma métrica de centímetros. Isso é uma métrica visual, tá? O que significa? Se você fizer essa cabeça com 5 centímetros, seu personagem vai ter um tamanho específico. Se você desenhar a cabeça dele com 20 centímetros, o resto do corpo dele vai ter outro tamanho relativo ao tamanho que a cabeça dele tem, entendeu? Então, por exemplo, vou deletar aqui um espaço para a gente fazer diferente aqui uma situação.
Vou fazer aqui uma divisão pra gente. Ó. Vou desenhar aqui. Então, imagina que o tamanho da cabeça seja esse agora, tá? Se o tamanho da cabeça é esse, logo, 2, 3, 4, 5. Logo que você for desenhar esse mesmo personagem aqui, então ele vai ter outra proporção, porque aqui ó, a cabeça tem esse tamanho. Aqui, ó, a diferença. Entende? Então vamos fazer aqui só um exemplo. Não vai dar para desenhar de corpo inteiro, mas só como exemplo. Ó. Um círculo. Vou desenhar aqui bem corrido mesmo, sabe? Bem só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Ó, o pescoço vai descer mais ou menos até aqui na metade da metade, lembra? A cintura aqui, metade do 3, então mais ou menos aqui. Pode desenhar aqui meio que quadradinho mesmo, tá? Aí, ó, pelvis aqui um pouco da metade da 4, mais ou menos, então. Esse formato aqui pra gente encaixar as pernas. Metade aqui do 5, então o joelho dele vai estar aqui, ó. Ó, cintura, a pelvis aqui e o punho, né? Ó, desenhei o mesmo personagem, só que aqui ele tá bem maior. Por quê? A relação do tamanho da cabeça dele influenciou no tamanho das outras partes do corpo. Então é isso que é a proporção. Então, primeira coisa primeiro exercício que você vai ter que praticar. Pega um papel A4 e desenha esse aqui que eu desenhei. Desenha o personagem masculino, desenha o personagem feminino e desenha a criança. Para ficar mais fácil de você visualizar, entender, se você quiser, você vem cá ó, e faz um cabelinho. Para dizer, esse aqui é um personagem masculino. Se você quiser. E aqui você pode fazer um cabelinho também. Esse aqui é um personagem feminino. Para ficar mais fácil de você identificar. Se você quiser pôr roupa, se você quiser pôr o que você quiser, pode pôr. O que é importante aqui? Se você não quiser também pôr roupa e nem cabelo nem nada, deixar só esses bonequinhos aqui como se fosse um bonequinho de madeira, pode também. O importante é que você faça os 3, tá? O que é importante também você observar quando estiver fazendo isso aqui? É você entender essas proporções. Por que você está dizendo que o tamanho... Por que eu estou dizendo que o tamanho de uma cabeça influencia em todo o tamanho do corpo? Eu estou dizendo que influencia exatamente porque a gente vai usar a cabeça como base para o tamanho do resto das partes do corpo. Igual eu exemplifiquei aqui do ladinho, né? Se a cabeça do personagem for maior, logo esses tamanhos são maior para uma base de desenho realista, tá? Que é o que a gente tem que aprender primeiro. A gente vai aprender o realista e eventualmente a gente vai chegar na parte de estilização. Fez isso? Fez esse exercício? Pausa o vídeo aqui e vai fazer o exercício, beleza? Agora, daqui pra frente, eu vou fazer um outro exemplo e aí no final eu vou passar outro exercício disso. Estou aqui com a minha base construída, tá? Você vai desenhar aí no seu papel A4 também, papel deitado. E aí o que a gente vai fazer? Vamos repetir aquele primeiro boneco, desenho de novo. De frente, esse aqui é o exercício de rotação. Lembra que a gente fez o exercício de rotação da cabeça? Agora a gente vai aprender a rodar o corpo também, tá? Então, ó, personagem de frente aqui, o rosto. O rosto dele está aqui, vou puxar o pescoço, mais ou menos da metade do 2. Metade do 3 aqui, ó. Caixa torácica, metade do 4. Parte da pelvis. Aqui no 5 vai ser as pernas, né? Então, vou puxar aqui. E agora eu vou puxar aqui um pouco. E vou fazer isso aqui com tamanho de 7. Porque 8 já é um personagem muito grande, 7 dá bem pra ser um personagem homem adulto já. Mas você pode fazer de 7 a 7,5. Ombros, cintura, tudo aqui. Certo? Fizemos aqui nosso boneco. Tá aqui nosso boneco. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou rodar ele. Então, isso aqui é a frente. O personagem de frente.
Agora a gente vai fazer ele girar um pouco pro lado. Esse aqui é a posição 3/4 que a gente fala. Então, em vez de a gente dividir aqui o rosto ao meio, do mesmo jeito que a gente fazia lá no exercício de rosto, a gente vai dividir um pouco mais pra frente. Então, o rosto dele, ó. Pescoço sai daqui. Ó, o ombro. Então, agora a caixa torácica vai ficar um pouco de lado, ó. Então, ela não... vai ser mais ou menos assim. Vai ter essa, vamos imaginar que vai ter essa parte assim, sabe? Se fosse uma caixa mesmo. A pelvis também vai ter essa entrada aqui, né? Para a perna vai sair daqui, certo? Então, nossa perna está aqui o joelho. Pode fazer aqui a batata da perna assim, certo? E o pé. A outra perna também. O ombro. Agora observa aqui no ombro. Essa bola que a gente estava aqui desenhando literalmente do lado, agora vai ficar um pouco em cima da caixa. E a outra vai ficar um pouco atrás. Então vai ficar meio que isso aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou desenhar o braço indo um pouco para trás aqui, ó, cotovelo. Aí ele vai voltar um pouco para frente. Tipo isso. O outro braço eu vou desenhar um pouco vindo aqui para frente. Para ele aparecer um pouco. Mas essa aqui é um personagem nosso um pouco de lado. Tá dando para entender que ele tá de lado? Se ficou um pouco confuso, ó, depois eu posso voltar aqui com a borracha, apagar um pouco aqui, por exemplo, essas emendas, para facilitar de entender o que está acontecendo com o personagem, tá? Tá dando para entender? Espero que sim. Então esse aqui ele é de 3/4, que a gente chama, né? E aqui a gente vai fazer ele de perfil. Então, ó, o círculo, agora vai cortar aqui na frente o rosto, na metade aqui. Pescoço. Caixa torácica. Caixa torácica a gente vai desenhar ela bem de lado mesmo, então ela vai ficar bem mais fina. Aqui a pelvis também vai ser mais ou menos isso. Certo? O joelho vai vir aqui. Como ele está muito de lado, provavelmente a gente não vai ver a outra perna dele. Aqui, ó, o ombro vai ficar totalmente em cima dessa caixa. Vou puxar o braço dele um pouquinho para trás e um pouquinho para frente aqui, ó. Igual eu falei, tá confuso demais? Você pode voltar com a borracha, apagar um pouco, tá? Lembra de desenhar esse aqui com o lápis HB, que ele é mais fraco mesmo, próprio para esse tipo de coisa. Então tá aqui o nosso boneco, de lado. Certo? Beleza. Fizemos o boneco masculino de lado. Aí, eu vou querer também que você depois venha aqui e faça um boneco feminino de lado, rotacionado. Tá certo? Então, ó, vamos vir aqui, faz a cabeça. Beleza? Pescoço. Metade do 3 a cintura. Aqui, igual eu falei, como é um corpo feminino, você pode fazer um formato de V mais forte aqui. E aqui também, um V de cabeça para baixo, né? Você pode fazer um pouco mais acentuado, se quiser. Metade do 4 aqui. Eu vou fazer ela com 6 de tamanho, tá? Então, metade do 5 eu vou pôr o joelho. Precisa até descer um pouco, né? Dá pra pôr aqui encostando no 5. E aí... Não, não dá, né? Que ela vai ter 6 de altura. Tá, peraí, deixa eu apagar. Essa aqui, quando um personagem tem 6 de altura, ele geralmente é bem baixinho, tá? Ficou com 6,5. Dá pra ser. Gira o boneco. 3/4. Do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer bem rapidão aqui, só pra deixar o exemplo. Do mesmo jeito que você fez o corpo masculino, só que esse aqui vai ser menor. E tem a diferença do corpo, que talvez, igual eu falei, né? Talvez você vai ter que fazer essa forma aqui, ó. De V mais acentuada. E você vai ter que desenhar o seio da personagem também, né? Então aqui, ó. Braço. Perna. Você vê que ela tem esse aspecto de pessoa baixinha mesmo, né?
pode fazer o nariz, se você quiser enfeitar o personagem também pode. Mas se você fizer esse esqueleto aqui, pra mim já tá bom. No caso, eu acabei desenhando o personagem de perfil, me adiantei um pouco aqui. Mas enfim, eu quero que faça os dois. Deixa eu tentar consertar ela aqui pra ela ficar de lado, né? Meio perfil. Por último, de perfil. Que eu vou acelerar bastante. Não queria que a aula ficasse gigante, sabe? Enfim, eu fiz bem corrido aqui. Eu quero. Porque você vai seguir o mesmo molde, é só seguir os tamanhos. Tem que lembrar dos tamanhos e tudo mais, certo? O molde é esse aqui do masculino também, que você vai seguir. Então é rotação de personagem. Desenha ele de frente, meio perfil e de lado. Eu espero que o exemplo tenha ficado bom de entender. Que você consiga fazer esse personagem aqui rotacionar tanto o masculino quanto o feminino. Não tem diferença, a diferença vai ter mais na altura das pernas aqui, tá? O feminino, por mais que eu tenha feito ele bem corrido aqui, é a mesma base. Você vai fazer ele menor, só utilizando aquele mesmo exemplo, aquele mesmo primeiro exemplo que está no começo do vídeo, que você pode voltar e fazer de novo, tá? Então são esses dois exercícios e por último, aí fica a critério, se você quiser fazer para praticar, eu quero que você faça um personagem seu. Então como que você vai fazer isso aqui, ó? Um personagem seu que eu falo, tipo assim, você não vai fazer o boneco sem vida aqui, né? Só de madeira, vamos dizer assim. Então você vai vir aqui, ó, com lápis HB, vamos fazer aqui eu vou fazer um personagem aqui, ó, para exemplificar. Então você vai vir aqui com o lápis HB, desenhar um círculo, fazer o formato da cabeça, tá? Vai fazer o pescoço aqui até metade da metade, né? Vou puxar aqui até metade. Você vai fazer o personagem que você quiser. E aí aqui no metade do 4, vou fazer aqui a cintura. Vou fazer aqui a marcação da pelvis, né? E aí vou fazer aqui um personagem baixinho, feminino também. Lembrando, lápis HB. Você vai fazer bem clarinho isso aqui. Eu estou fazendo mais forte porque eu preciso que isso aqui saia no vídeo, né? Então precisa de ter uma marca um pouco mais forte. Beleza? Então, fiz mais forte, então vou clarear aqui usando os efeitos de computador mesmo. Mas você vai fazer com lápis HB. E se precisar, passa uma borrachinha por cima para dar uma limpada também. Então, fez a marcação do esqueleto, aí você vai transformar isso aqui no seu personagem, no personagem que você quiser. Né? Se você quiser desenhar algum personagem que você gosta, ou inventar algum, mas eu quero que isso aqui se torne uma pessoa e não mais esse esqueleto. Então, o que vai acontecer? Vou fazer aqui um narizinho, vou fazer aqui um olhinho. Pode fazer do jeito que você conseguir, só para você testar mesmo como é que esse esqueleto vai funcionar para você criar um personagem, tá? Do jeito que você já cria. Então, agora que você tem essas ideias da proporção, então eu quero só ver como que você vai criar um personagem utilizando essas proporções, entendeu? Agora eu fiz um personagem dentro da proporção. Ele talvez fica meio durinho assim, mas é só para ver mesmo como você vai criar esse personagem dentro dessa proporção. Para sair desse boneco. Então, assim, eu ainda não fiz nenhuma aula de anatomia, pra gente entender como que a anatomia funciona, né, tudo. A gente só fez uma aula de rosto e agora essa aula de proporção do corpo. Então, o importante aqui é você praticar a proporção. Colocar as feições de um personagem real, com uma roupinha que você escolher, do jeito que você quiser, dentro dessa proporção que você acabou de estudar. Então, faz aqueles exercícios lá, tá? Rotaciona.
faz a construção do corpo masculino, faz a construção do corpo feminino, rotaciona os dois de lado e de meio perfil, tá? E depois você vem aqui e faz um personagem com a sua com a roupinha que você quiser, personagem que você quiser, homem, mulher, ou os dois. Quanto mais você praticar, melhor, tá? E logo a gente vai ter uma aula de anatomia também, que aí a gente vai começar a detalhar mais as coisas. Então, no futuro, vou fazer uma aula específica para cada coisa, né? Como fazer um braço certinho, como fazer uma perna, sabe? Um tronco, como fazer. Depois eu vou explicar melhor como fazer o nariz, com o olho, tudo vai ser bem explicadinho. Por enquanto você só está aprendendo as proporções, né? Qual a proporção da cabeça, onde que fica proporcionalmente a altura do olho, a altura do nariz, a altura da boca, né? Quais são as proporções do corpo, onde fica a altura do cotovelo, a altura disso, a altura daquilo. Então a gente está aprendendo isso, proporção, a altura das coisas, tá? Logo a gente vai começar a ver as aulas de anatomia e a gente vai conseguir usar tudo isso que a gente aprendeu de proporção e colocar o que a gente está aprendendo sobre as anatomias do corpo dentro dessas proporções, tá? Então pratica. Pratica essa proporção aqui. E se quiser também voltar, se tiver tempo, né? Não sei, é muito exercício já, né? Mas se por acaso tiver tempo, pratica mais coisa, faz mais personagens, né? Volta lá, faz mais um rosto, usando as ideias de proporção da última aula, né? Faz um rostão aí também, tá? Se quiser, se der tempo. Usando aquela ideia, sabe, para continuar praticando o rosto, né, tal, onde marca aquelas marcações que eu tinha ensinado, né, o cabelo vai começar aqui, o olho. Lembra da última aula? Faz mais rosto também, se quiser. E é isso. Essas são as dicas de hoje, a aula de hoje. Qualquer dúvida, é só me avisar.